Seja muito bem-vindo a mais um encontro com a palavra. Para aqueles que estão ouvindo o nosso programa pela primeira vez, damos as boas-vindas especiais. Nosso programa é dedicado ao estudo de todos os livros da Bíblia. Participe conosco do estudo do livro mais importante do mundo. Estamos estudando a primeira epístola do apóstolo Pedro. Encontramos no terceiro capítulo o velho e experiente pastor Pedro, aconselhando todos os judeus messiânicos espalhados pela Ásia Menor a respeito do casamento. O melhor conselho que podemos ouvir a respeito do casamento é aquele baseado na Bíblia. Ouça este exemplo. Do mesmo modo, mulheres, sujeitem-se cada uma a seu marido, a fim de que, se ele não obedece à palavra, seja ganho sem palavra, pelo procedimento de sua mulher, observando a conduta honesta e respeitosa de vocês. A beleza de vocês não deve estar nos enfeites exteriores, como cabelos trançados ou joias de ouro ou roupas finas. Ao contrário, esteja no seu interior, que não perece, beleza demonstrada num espírito dócil e tranquilo, o que é de grande valor para Deus. Pois era assim que também costumavam adornar-se as santas mulheres do passado, que colocavam sua esperança em Deus. Elas se sujeitavam cada uma a seu marido como Sara, que obedecia a Abraão e o chamava Senhor. Dela vocês serão filhas, se praticarem o bem e não derem lugar ao medo. Do mesmo modo vocês, maridos, sejam sábios no convívio com suas mulheres e tratem-nas com honra, como parte mais frágil e co-herdeiras do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as suas orações. Eu já sugeri a vocês que procurem ouvir e não ler os conselhos e a teologia pastoral de um velho e veterano pastor. O velho pastor Pedro compartilhou seus conselhos práticos, devocionais e relacionais em suas cartas. No capítulo 3 encontramos conselhos para o casamento. Os melhores conselhos para casamento estão na palavra de Deus, porque foi Ele quem o criou. Se o seu casamento é segundo os padrões de Deus, você pode afirmar que foi Deus quem uniu vocês, e só Ele pode manter vocês dois juntos, porque Ele é a fonte deste casamento. Deus é o poder por trás desse casamento, e a glória de Deus é o propósito dele. Se você acha que não está vivendo o tipo de casamento que Deus tinha no seu coração quando instituiu o casamento, descobrirá que os conselhos das Escrituras são o manual de Deus para o casamento. Observe que nesse texto de Pedro sobre o casamento que lemos, ele precisou de 6 versículos para aconselhar as mulheres e apenas 1 para os homens. Mesmo que haja esta discrepância, na minha opinião, o homem recebeu a tarefa mais difícil. Na essência, tanto Pedro como Paulo, quando falam sobre casamento, usam o modelo de Cristo e a Igreja. Pedro destaca este modelo para o casamento quando conclui o 2º capítulo da sua carta. Os dois apóstolos Paulo e Pedro disseram: mulheres, estão vendo o modelo de Cristo com a Igreja? Muito bem, neste modelo vocês são a Igreja. E os dois disseram para os homens: homens, estão vendo o modelo de Cristo para a Igreja? Este é o modelo como o casamento é, e vocês são Cristo. Os dois ordenaram às mulheres: sejam para seus maridos como a Igreja é para Cristo. E para os homens, a ordenança foi: sejam para suas mulheres como Cristo é para a Igreja. Agora me digam uma coisa: quem foi que recebeu a tarefa mais difícil, hein? Quem precisa se parecer exatamente com Cristo nessa história? É, exatamente os maridos. Existe um princípio de aconselhamento para o casal nesta passagem, pelo qual serei sempre grato a Pedro. Quando Pedro fala para a mulher, fala apenas sobre a mulher. E quando ele fala para o homem, ele fala apenas sobre o homem. Na minha experiência como pastor, tenho visto que quando o homem quer falar sobre casamento, ele fala apenas sobre a mulher. A mesma coisa acontece quando uma mulher busca aconselhamento para o seu casamento. Ela fala apenas sobre o marido. Um dia, no julgamento, você responderá pelo que você é. Você terá que prestar contas a Deus apenas de você mesmo. Para a mulher, Deus pedirá contas da atuação dela como mulher. Para o homem, Deus pedirá conta apenas da atuação dele como homem. Se é assim que Deus julgará, então faz todo sentido dizer que ele fale, quer seja através de Pedro ou de Paulo. Vamos falar sobre relacionamento no casamento. Vocês, mulheres, prestem atenção. Vou falar com vocês sobre a mulher. E vocês, homens, prestem atenção. Vou falar com vocês sobre o homem. Isso porque a mulher só pode fazer algo a respeito da mulher e o homem só pode fazer algo a respeito do homem.
Pedro escreveu os versículos de 1 a 6 do capítulo 3 de sua primeira carta para aquelas mulheres cujos maridos não obedecem à palavra, tanto os incrédulos como os que são crentes, mas não obedecem à palavra. Deixe-me falar um pouco sobre o maior problema dos casamentos cristãos. Pedro e Paulo aconselham uma mulher a ser submissa a seu marido como a igreja é submissa a Cristo. Ser submissa é fácil, mas não é esse o problema dos casamentos cristãos. O problema é que o homem não assume sua responsabilidade de pastorear sua mulher e seus filhos como Cristo pastoreia a igreja. O grande problema dos casamentos cristãos é que o homem não recebe a graça de Deus e não assume a responsabilidade que Deus lhe deu de amar e se entregar pela sua mulher e pelos seus filhos, como Cristo se entregou pela igreja. A mulher para quem Pedro está falando nesta passagem enfrenta o problema número 1 dos casamentos cristãos. Mas observe que Pedro não fala com a mulher uma palavra sequer sobre o seu marido. Em outras palavras, ele disse à mulher: mulher, se você tem um marido que não obedece à palavra, seja espiritual, porque você não conseguirá ser como deve ser se não for espiritual. Seja submissa e faça isso com docilidade. Sabe, acontece de algumas mulheres serem submissas, mas fazerem isso com má vontade. Um dia, quando nossa filha mais velha era pequena, ela estava no carro comigo, mas estava de pé, no banco da frente. Eu falei para ela sentar, mas ela não obedecia. Então puxei suas pernas e ela caiu sentada e ficou cochichando bem baixinho. Aí eu perguntei: o que foi? E ela respondeu: por fora eu estou sentada, mas aqui dentro eu estou em pé. A mesma coisa pode acontecer com uma mulher que é submissa apenas por fora. Mas Pedro diz: seja submissa e faça isso com doçura. Ele diz que a mulher com um espírito manso, dócil e tranquilo é agradável aos olhos de Deus. Ele também instrui a mulher a ficar quieta. Ele diz para a mulher ganhar seu marido sem palavra. O marido não está obedecendo a palavra e não está assumindo sua posição. O problema é saber como fazê-lo assumir a sua parte. Pedro ensina que é sem palavra, o que quer dizer não ficar em pé na frente da televisão com a Bíblia enquanto ele quer assistir o futebol pela TV, nem ficar apontando o dedo para ele tentando passar sermões. Isso nunca vai levá-lo a assumir a sua posição. Pedro ensina que é sem palavra, que é precioso aos olhos de Deus. Resumindo, Pedro diz para a mulher ganhar o marido que não está obedecendo a palavra, sendo espiritual, submissa, dócil e de poucas palavras. Pedro apresenta outro princípio muito importante para a mulher, cujo marido não está obedecendo a palavra. Ele ensina que se o marido não está na posição que deveria, você deve assumir a sua posição e ser a mulher que Deus quer que você seja. Se alguma coisa vai fazer com que seu marido mude de atitude, é o seu comportamento. Pedro não está garantindo nada, nem está dizendo que isso sempre funciona. O que ele está dizendo é que, se alguma coisa tiver que funcionar, será este conselho. Ele está dizendo que o conselho dele funciona muito melhor do que o conselho do mundo. Vamos enfocar agora a palavra submissão ou submissa. No final do capítulo 2, Pedro falou sobre Jesus Cristo e identificou sua morte na cruz com o servo sofredor de Isaías 53. Cada um de nós se desvia para o seu próprio caminho, mas o Senhor Deus, Jeová, colocou sobre Jesus a iniquidade de todos nós. O castigo da nossa paz estava sobre ele. Todo o castigo que era nosso foi colocado sobre ele. Por suas pisaduras, fomos sarados. Pedro falou tudo isso referindo-se a Jesus e ao capítulo 53 de Isaías, lido na pregação de Filipe para o eunuco etíope. Aqui Pedro identifica Jesus com o servo sofredor de Isaías 53. Depois de falar que Jesus morreu na cruz por nós, Pedro acrescenta: ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas vocês foram curados, pois vocês eram como ovelhas desgarradas. Esta é a passagem de Isaías 53:6. Mas agora se converteram ao pastor e bispo de suas almas. A próxima coisa que Pedro diz é: do mesmo modo, mulheres. Quando nos deparamos com a expressão do mesmo modo, devemos perguntar: do mesmo modo o quê? Ele responde: vocês se converteram ao pastor e bispo de suas almas.
Aqui está uma figura da igreja voltando para Jesus Cristo, pastor e bispo da igreja. Pedro está dizendo, do mesmo modo vocês mulheres estão vendo o modelo de Cristo e da igreja? Muito bem, vocês são a igreja. E da mesma forma que a igreja é submissa a Cristo, o pastor e bispo da igreja, vocês mulheres, então, devem ser submissas a seus maridos. A palavra submissa dentro deste contexto significa, deixe seu marido pastorear você. Deus deu ao seu marido uma grande responsabilidade. Ele deve pastorear você da mesma forma que Cristo pastoreia a igreja. Isso quer dizer que seu marido deve amá-la como Cristo a ama. Ele deve se dar como Cristo se dá. Deve ser com você como Cristo é. Isso é uma responsabilidade e tanto. No exército, num batalhão ou num navio de guerra, existe sempre um oficial comandante. Não dá para ter dois. Pode ser que a autoridade seja delegada a outra pessoa para que ela exerça determinadas tarefas. Entretanto, a responsabilidade pelo navio ou pelo batalhão será sempre daquele oficial. Se acontecer alguma coisa errada, será o oficial comandante que prestará contas. Nesta passagem, em Efésios 5 e em outras passagens da Bíblia, Deus delega a responsabilidade pelo casamento e pelo lar para o marido, quando diz que ele deve pastorear sua mulher como Cristo pastoreia a igreja. Ao mesmo tempo, ele está dizendo às mulheres que deixem que seus maridos sejam responsáveis por cada uma delas. Isso implica que não pode haver dois oficiais comandantes. Alguém tem que ter a responsabilidade e responder pelo navio. Esta responsabilidade Deus entregou ao homem. O meu desafio agora que estou encerrando o programa de hoje é: quem você ouve quando quer conselhos para o seu casamento? A cultura do meio em que você vive ou a Bíblia? Se o seu casamento não vai muito bem, posso fazer uma pergunta? Você não acha que o modelo de casamento da Bíblia funcionaria melhor para você? Continuaremos a falar mais sobre isso no próximo Encontro com a Palavra. E o meu desejo, a minha oração é que Deus possa lhe abençoar como família. Você como esposo, como esposa, você que vive em família, que Deus possa realmente coroar todos vocês com muitas bênçãos do céu. Que Deus lhe abençoe e até o próximo programa. Este é um estudo escrito pelo Dr. Dick Woodward, na voz do pastor Edson Bruno.